nessa aplicação. A gente vê que coisa simples e, pelo que a gente observa a campo, dos fatores que mais o produtor acaba errando é no próprio diagnóstico. Diagnóstico de entender, porque quando a gente fala em acidez, quando a gente fala em alumínio, a gente fala de coisas invisíveis, né? Se você Uhum. olhar para o solo, para a terra, a gente não tem como saber se Sim. está ácido, se tem alumínio. E eu vejo que o principal erro é no diagnóstico, na análise de solo, principalmente na coleta, né, desse solo, porque a gente acaba representando milhões de quilos de solo, né, áreas enormes, em uma amostragem de 500 gramas, que vai para um laboratório, de lá é observado 20 gramas, né? Ou seja, é muito, é muito técnico nesse esse manejo e são erros que são irreversíveis, né? Uma amostragem mal feita não tem como ser corrigida posteriormente. Aí eu quero, para a gente iniciar essa parte de manejo, falar sobre a calagem em si, né? Também falar um pouco sobre gessagem, são as duas práticas mais eficientes, né? Para neutralizar alumínio, para diminuir a acidez. A gente quer saber o primeiro ponto, é entender a respeito do diagnóstico, Daniel. Você poder falar um pouco para a gente aqui como a gente fazer uma coleta de maneira eficiente, profundidade, né, é uma coisa que gera muita dúvida. Qual a profundidade ideal para a gente coletar? Época de coleta, né? Quanto tempo antes? Se você puder falar um pouco aí. Perfeito. Você traz uma abordagem bem interessante, porque, sem dúvida, a amostragem de solo ela é o calcanhar daqueles da recomendação. Porque se você errar na amostragem, você não tem como corrigir esse erro. Um erro de laboratório, se você identificar, o laboratório pode refazer análise. Um erro de interpretação, você pode ah, olhar aqueles números e rever. Mas se você errou na coleta, na amostragem de solo, você não tem como corrigir e aí você vai ter alguma inconsistência na tua recomendação. O primeiro ponto, quando a gente vai pensar em coleta, é justamente a camada diagnóstica. Qual vai ser a camada que a gente vai avaliar? E aí a gente tem várias diretrizes, diríamos assim. Como é que se define camada diagnóstica? Normalmente, isso é uma atribuição da pesquisa para ver qual que é a camada do solo que está melhor representando o que a planta está sentindo. E aí, de maneira geral, a camada de 0 a 20 é a camada que se destaca como a que melhor representa a fertilidade que a planta sente. Porque nessa camada de 0 a 20 a gente vai ter aí de 80% a 90% das raízes concentradas. Então é onde a planta está sentindo essa fertilidade. Tem alguns. Isso pode variar bastante de região para região e às vezes o manejo do solo também. Em alguns lugares, por exemplo, nos Estados Unidos, a camada diagnóstica é 0 a 15. Tem trabalhos que mostram que nessa camada você tem uma representação melhor do que a fertilidade. Então, vamos pensar uma área de abertura, a gente teria essa amostragem de 0 a 20 como sendo o parâmetro, para a gente ver o que as plantas vão sentir quando a gente implantar essa cultura nesse local. E aí vem mais um ponto importante, que é elas vão sentir. Por quê? A análise de solo e a interpretação da fertilidade do solo é a gente pensar a nutrição da planta antes da planta. Vai ser sempre num caráter preditivo. Então, qual que é a época certa de você fazer uma coleta? Vai ser a época que você tenha tempo hábil de mandar isso para o laboratório, ter o resultado de volta, fazer toda a tua interpretação e recomendação antes da planta estar lá no campo. Então, não existe a época ideal. Existe a época que você coloca dentro da logística da tua propriedade. Eu tenho que ter tempo hábil de fazer a coleta, mandar para o laboratório, ter esse resultado para ter essa interpretação, para quando a planta estiver no campo, eu ter já ciência de quanto que eu vou precisar aplicar de correção ou de fertilizantes para essa cultura. E ali, a camada de 0 a 20, ela acaba sendo, vamos dizer assim, o básico. Né? Como eu falo o básico bem feito, que é até o jargão do meu curso, digamos assim, é você garantir esses 20 centímetros. Existem outras, tem muitas pessoas boas falando, amostra de 20 a 40, 40 a 60, 60 a 1 metro, coisas assim muito mais extensas, né? Mas
você vai ter 80% da tua produção representada pelos 20 centímetros de solo. Aquele é o filé do boi. Aquela é a parte E principal. outra coisa, Daniel, desculpa interromper aqui, só para falar sobre o 20 centímetros. Outro ponto também que eu acho que dá mais ênfase à importância dessa camada é que, falando em calcário, a gente dificilmente vai conseguir fazer alguma incorporação mais profunda do que essa camada, né? Exato, Tipo, também é a camada que pensando não na consegue trabalhar. calagem, não tem tanto sentido sem entender algo mais profundo, né? Mas a gente já entrando aqui no gesso, talvez seja interessante, né? Pensando em outros pontos. Mas como você falou, sendo perfeita sua colocação, né? Vamos garantir os 20 centímetros, que ali 80% da produtividade a gente está garantida, né? Tendo essas 20 centímetros sem alumínio, né? Com pH ideal, né? E aí tem uma coisa, você comenta, que é interessante no sentido que se eu só consigo trabalhar e, vamos dizer assim, alterar diretamente esses 20 centímetros, no máximo e 30, dependendo do equipamento, mas com muito mais gasto de energia. Então, a gente concentra nessa camada que a gente consegue trabalhar diretamente. Agora, o gesso. O gesso é um produto mais solúvel que o calcário e é utilizado como condicionador de subsuperfície. Para eu saber se eu preciso de gesso ou não, aí a minha camada diagnóstica é outra. É a camada de 20 a 40. Então, mas aí vem um detalhe, não é uma camada que você vai trabalhar diretamente. Você vai avaliar essa camada para você ver se ela necessita ou não do gesso. Então, vai fazer uma diagnose dessa área. Então, eu chegando numa lavoura, uma área que eu vou trabalhar a primeira vez. Bom, eu vou fazer uma amostra de 0 a 20 para ver como é que está a condição geral desse solo, mas vou fazer também uma amostragem de 20 a 40 para eu ter esse parâmetro de subsuperfície, para a gente fazer o que chamam de construção de perfil de solo. Né? Para eu saber se eu preciso fazer essa construção ou não, eu tenho que avaliar essa camada. Não adianta o produtor, o técnico, o agrônomo querer aplicar gesso, fazer correção de perfil, se ele não sabe se ele tem o problema ou não. Então, Isso, tem realmente. essa Assim, questão. E mais um ponto, por exemplo, aqui no sul. Quando você tem área de abertura ou plantio convencional com revolvimento, a camada diagnóstica é 0 a 20. Mas quando você tem um plantio direto consolidado, vamos dizer um plantio direto com 4, 5 anos, a camada diagnóstica muda. Por quê? Porque você faz a aplicação de fertilizantes na superfície do solo, você não incorpora. Então você começa a enriquecer muito mais a camada superficial, de 0 a 10. E aí você tem uma estratificação vertical da tua fertilidade. E aí acaba que aquele 0 a 10 começa a se correlacionar muito mais com o rendimento do que o 0 a 20. Então, depois de um plantio direto consolidado, então, com a mudança do manejo, a camada diagnóstica também muda. E aí aquele 0 a 10 ele vai estar representando aí os 20%, os 80% do que a planta está sentindo de fertilidade. E entendi. aí, só para contextualizar, veja que conforme a gente aumenta o tempo de plantio direto, você vai ter uma concentração na camada superficial da fertilidade, veja como essa camada ela está sendo mais importante. Então, perder essa camada se torna um problema mais sério.